Muitas pessoas não sabem ou apenas ignoram a importância de uma primeira camada bem feita na impressão 3D. E se você é uma dessas pessoas, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que a partir de agora você vai prestar mais atenção na sua primeira camada. A gente sabe que na impressão 3D tudo é milimétrico, né? Isso significa que qualquer desvio, por mais milimétrico que seja, vai acabar influenciando na qualidade das nossas impressões. E agora eu te faço uma pergunta. Você acha que um engenheiro construiria algum edifício em cima de uma superfície parecida com essa? Não sei. Pois é. Então, por que a gente insiste em ficar imprimindo os nossos objetos em cima de uma superfície assim? Outro ponto extremamente importante é que a gente precisa achar um equilíbrio entre a estabilidade da impressão e a facilidade de remover o objeto da mesa. Ou seja, se a primeira camada grudar demais, vai ficar bem difícil de remover o objeto da mesa da impressora 3D. E se a primeira camada não grudar o suficiente, a gente corre o risco do objeto desgrudar da mesa da impressora durante a impressão. Por isso que o primeiro ponto de atenção quando a gente está falando em uma primeira camada perfeita é o nivelamento da mesa. Você tem que garantir que o nivelamento esteja igual ou pelo menos bem próximo nos 4 cantos da mesa da sua impressora 3D. Inclusive, se você tem uma impressora 3D Ender 3, eu já fiz um vídeo muito legal ensinando a instalação de um firmware onde você consegue fazer um nivelamento automático mesmo sem precisar utilizar nenhum tipo de sensor. O vídeo está aparecendo aí em cima no card. Como eu já mencionei, o que você tem que buscar é um ponto de equilíbrio na altura do hot end em relação à mesa. E se você está começando na impressão 3D, não se preocupa porque é normal ter uma certa dificuldade nisso no começo. Mas é só praticar um pouco que logo você pega o jeito. Repara que se o bico da sua impressora 3D estiver muito perto da mesa, o filamento não vai ter espaço suficiente para poder fluir. E de tempos em tempos, por conta da pressão que está ali no bico da impressora, o filamento vai acabar saindo de uma vez, formando essas linhas bem feias aí. Por outro lado, se o bico da sua impressora 3D estiver muito alto, o filamento vai ser apenas jogado sobre a mesa. E por conta disso, o filamento acaba esfriando antes de chegar na mesa da impressora. Consequentemente, você vai perder completamente a aderência do filamento na primeira camada, correndo o risco da peça soltar da mesa durante a impressão. O jeito fácil de perceber se o bico da impressora está muito alto é observar se ficam espaço entre as linhas de filamento nas primeiras camadas. Então, o que a gente quer, na verdade, é que o bico esteja em uma altura mediana entre esses dois cenários extremos que eu apresentei. E, nesse caso, quando você acertar essa altura do bico em relação à mesa, você vai perceber que as linhas estão bem juntinhas e lisas. E é muito importante a gente falar também sobre a mesa da impressora 3D. Atualmente existem vários modelos de mesas diferentes nas impressoras 3D que você encontra por aí. Entender o funcionamento de cada uma delas é muito importante para conseguir a primeira camada perfeita na sua impressão 3D. Um erro muito comum que eu vejo por aí é as pessoas passarem algum tipo de adesivo ou spray nessa superfície magnética que algumas impressoras 3D têm. Essa superfície já vem pronta para você imprimir e você não precisa passar nenhum tipo de adesivo ou spray nela. Pelo contrário, se você passar algum tipo de adesivo ou spray nela, você na verdade vai estar mais prejudicando a superfície da mesa do que ajudando. Outra superfície bastante utilizada atualmente é esse vidro, que contém essa película de nanomoléculas de carbono. E você também não precisa passar nenhum tipo de adesivo nessa superfície. Mas é normal que com o tempo esse tipo de superfície vá perdendo a aderência e isso tem um motivo bem simples. Normalmente as nossas mãos têm uma certa oleosidade e quando a gente vai retirar uma peça da mesa,
é normal que essa oleosidade acabe indo parar na superfície da mesa. Se esse for o caso, basta utilizar um pano seco e um pouco de álcool isopropílico para fazer a limpeza da mesa. Isso vai limpar qualquer impureza que esteja na superfície da mesa e vai restaurar a aderência dela. Testa e depois você me conta. Outro tipo de superfície que é bastante utilizada também nas mesas das impressoras 3D é o vidro comum ou até mesmo um pedaço de espelho. E se esse for o caso da sua impressora 3D, aí sim é indicado a utilização de algum adesivo ou spray de fixação na mesa. Inclusive, eu já quero deixar a indicação desse spray lá da empresa 3D Prime, que é excelente, hein? Eu tenho utilizado ele há algum tempo aqui no canal e recomendo muito. E claro, né, se você também está procurando filamentos e resinas para impressão 3D de qualidade, você também encontra lá com a empresa 3D Prime. Acesse o site deles aí para conhecer e usa o nosso cupom de desconto. Outro ponto que influencia bastante na primeira camada é a velocidade de impressão. Se você notar que mesmo que você tenha nivelado a sua impressora 3D, ela já está limpa, está tudo certinho e ainda assim o filamento não quer grudar na mesa, tenta diminuir a velocidade de impressão da primeira camada. A maioria dos fatiadores tem uma opção para diminuir a velocidade de impressão apenas na primeira camada. Eu indico começar a partir dos 20 milímetros por segundo e ir diminuindo de pouco em pouco esse valor se for necessário. Outro ponto que ajuda bastante também é a temperatura de impressão. Não existe uma regra para isso, mas normalmente o que eu costumo fazer é aumentar em 10 graus mais ou menos a temperatura de impressão na primeira camada. Então, por exemplo, se eu vou imprimir com uma temperatura padrão de 200 graus, na primeira camada eu vou subir a temperatura até 210 graus. E, novamente, a maioria dos fatiadores permite que você faça essa alteração somente na primeira camada. Outro ponto extremamente importante também é em relação à calibragem do fluxo de filamento. É crucial que a configuração de fluxo de filamento esteja calibrada na sua impressora 3D. Eu não vou abordar nesse vídeo como faz essa calibragem, porque eu já fiz um vídeo muito legal e bem completo sobre esse assunto, que você pode assistir clicando no card que está aparecendo aí em cima. Outros 2 pontos de atenção quando se trata da primeira camada em uma impressão 3D é em relação à largura de extrusão e também à altura da camada. A largura de extrusão nada mais é do que a largura com que o filamento vai sair pelo bico da impressora 3D. E a altura da camada, como o próprio nome já diz, é a altura com que o filamento vai ser depositado na mesa da impressora. E a regra é bem simples nesses casos, hein? Quanto menor for a superfície de contato do filamento com a mesa, mais difícil vai ser a impressão. Isso porque a chance do filamento descolar da mesa é bem grande. Pensando assim, a gente tem que criar maneiras para aumentar a superfície de contato do filamento com a mesa. E é aí que entram as propriedades de largura de extrusão e altura de camada. Normalmente, a largura de extrusão já vem configurada nos fatiadores com um valor em torno de 0,4 milímetros. Mas nada impede que você aumente esse valor para um 0,48 milímetros, por exemplo, somente na primeira camada. Isso vai engordar um pouco mais o fio do filamento e, consequentemente, contribuir para uma primeira camada muito melhor. E seguindo a mesma lógica da largura de extrusão, eu recomendo que você sempre utilize uma altura de camada em torno de 0,3 milímetros na primeira camada. Isso independente da altura de camada que você for utilizar no restante da impressão. Outro ponto muito importante é em relação à refrigeração do filamento nas primeiras camadas. É muito importante que não haja variação de temperatura nas primeiras camadas, ou isso pode atrapalhar bastante no momento da impressão. Afinal, o que a gente quer é que o filamento seja depositado na mesa da impressora 3D exatamente na temperatura em que a gente escolheu, né? Então, verifica aí no seu fatiador se a refrigeração está desligada nas primeiras camadas. Seguindo todas essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir aquela primeira camada perfeita nas suas impressões 3D. E claro, se eu esqueci de alguma dica, deixa um comentário
comentário aí para me dizer, né, e para ajudar a comunidade. Ah, e me conta também se esse vídeo te ajudou de alguma forma, combinado? E também não esquece de deixar aquele like maroto, hein? A gente se vê lá nas outras redes sociais. Tchau!